Bom, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que eu estou fazendo aqui na Alemanha e como que é estudar engenharia na Alemanha. No meu caso, engenharia elétrica voltada para a computação. Bom, para responder essas perguntas, separei aqui alguns tópicos. Sendo deles, o primeiro, vou falar um pouco sobre o curso, depois sobre a duração do curso, após isso o processo, e então como que é a minha vida fora da universidade. Então, primeiro de tudo, em relação ao meu curso, eu estudo engenharia elétrica voltada para a computação e, diferentemente do Brasil, aqui na Alemanha, o bacharelo ele dura 3 anos na engenharia, ao invés de 5. E o do porquê disso? Para você poder entrar numa universidade aqui, você tem três possibilidades. Ou você faz o Abitur, que é como se fosse o Enem deles, ou você faz o Studienkolleg, que é quem não teve a possibilidade de fazer o Abitur, tem essa segunda chance, que é como se você fosse para alguma universidade aqui da Alemanha e você faz um curso preparatório para fazer meio que a prova da faculdade, mais ou menos assim. E a terceira opção é se você fez algum high school, alguma escola um pouco mais reconhecida lá fora, você tenta transferir sua nota do país para cá e tenta ver se eles aceitam, o que é muito difícil. E esse processo, no meu caso, por exemplo, durou 2 anos, o meu Abitur. Então, como esse processo é um processo que eles consideram árduo, então eles já consideram meio que os primeiros anos da faculdade. E aí, por conta disso, a engenharia, ao invés de ter 5 anos, tem apenas 3 anos, ou 6 semestres. E aí, a principal diferença é que, ao invés de eu levar 7 anos no Brasil para me formar com bacharel e mestrado, aqui eu demoro 5. 3 anos do bacharel e mais 2 anos do mestrado. E aí, bom, o curso funciona assim. E aqui a diferença é que no curso você tem que atingir tantos créditos por semestre, só que se você não atinge esses créditos por semestre, não tem problema, porque aí você pode passar para o semestre seguinte e retomar a prova que você não passou no semestre anterior. O importante mesmo é você não reprovar na mesma prova mais do que 2 vezes, senão você é expulso da faculdade e você não pode mais cursar engenharia dentro do estado. Você tem que mudar ou de estado ou de profissão, digamos assim, né? Ou de carreira de vida. E bom, eu estudo engenharia elétrica voltada para computação, como eu já disse, e eu estou no primeiro semestre. E aí eu queria mostrar um pouco sobre as matérias que eu estou tendo. É, eu separei aqui no meu Drive pastas, né, para cada semestre, para que eu pudesse me organizar com material, com exercícios, para que eu me organizasse com estudo. E aí aqui, no primeiro semestre, eu tenho essas 7 matérias. No caso, são 6 matérias. Esse Leonardo aqui é um projeto, é meio que um seminário que eu frequento uma vez por semana, que é sobre energia sustentável. Então vem profissionais de diversas empresas, da Siemens, da Deutsche Telekom, vem assim bastante profissionais e professores renomados da própria FTH, que é a faculdade que eu estudo, falar sobre esses tópicos e discutir com a gente. E aí, matérias mesmo que eu tenho Mathe 1, que seria cálculo 1, eu tenho Informatik 1, que aí eu estou aprendendo C, Grundgebiete der Elektrotechnik, elétrica, né, matéria de elétrica 1, eu tenho Mathematische Methoden der Elektrotechnik, no caso é análise de sinais e processamento de dados, e Physik 1 é Física 1. E esse projeto foi um projeto que durou uma semana e meia, que no meu caso eu tive que programar um robô para solucionar algum problema contemporâneo no MATLAB. MATLAB é uma linguagem de programação que engenheiros usam bastante. E aí no meu caso do projeto, o meu projeto foi construir um OWI, né? Esse aqui é o código que eu usei e eu acho que foi um pouco desgastante, porque não depende só de você, como era um projeto em grupo,
Se você pega um grupo que não é tão bom, acaba sobrecarregando você, e foi o caso. Então, aqui foi o meu projeto. O objetivo dele era com que o robô ele seguisse determinado trajeto e ele pudesse evitar possíveis colisões, e caso ele saísse do rumo, ou seja, se ele saísse do caminho, ele conseguisse se orientar de tal modo que ele voltasse para o percurso e continuasse o seu rumo. E aí a gente construiu esse robô com Lego, e aí a gente programou no MATLAB. E, bom, o projeto foi esse. A gente passou tudo e esse foi o projeto desse semestre. Semestre que vem vai ter outro projeto e assim por diante. Física 1, eu estou aprendendo tudo sobre física clássica, então dinâmica, cinemática, ótica, ondulatória, tudo que não tem a ver com elétrica. Matemática e metodo na eletrotécnica, eu estou vendo análise de sinais e processamento de dados, que seria mais ou menos como que um sinal ele chega num dispositivo eletrônico e como que a gente pode trabalhar esse sinal de tal modo que a gente possa aprimorá-lo e depois entender esse sinal. Matemática 1, no caso, é cálculo 1. Eu não estou fazendo essa matéria esse semestre porque eu já passei. Antes de entrar na faculdade, eu fiz um curso preparatório de cálculo 1 e cálculo 2. Fiz uma prova sobre esse curso, acabei passando e aí meus créditos foram computados já para essa matéria, então eu não vou precisar fazer essa matéria nesse semestre. Informática 1, como eu disse, é C. E elétrica é análise de sistemas, então é uma matéria só de física, só que voltada só para elétrica, então análise de circuitos, diodo, transistor, capacitor e etc, assim por diante. Bom, essas são minhas matérias do primeiro semestre. Como eu disse, são 6 semestres e no bacharel e depois mais 2 anos para fazer o mestrado. Como que eu estou me organizando? Aqui tem as aulas, que, bom, como tem 800 pessoas no curso, não é simplesmente você ir para uma sala de aula, se senta numa carteira e tem aula com o professor. Não, você vai no auditório com mais 700 pessoas, então a faculdade não sabe que tu existe, tu só vai lá, tem a aula, volta para casa e é isso. Tem aula que é boa, tem aula que não é boa, então tem matéria que eu não vou para aula, eu simplesmente estudo de casa, e tem matéria que eu vou para aula. Como que eu faço? Eu adianto as matérias, né? Então eu já vou para aula sabendo o que vai ser dado, e aí chegando em casa eu faço um resumo da matéria. Então aqui são os resumos que eu tenho. Eu faço no caderno e depois escaneio e vou salvando, né? E isso me ajuda a estudar. Isso aqui é um exemplo de elétrica, por exemplo. Até agora, por exemplo, já tiveram mais de 900 slides de matéria e eu transformei 900 slides de matéria em 24 páginas de caderno. Então, para estudar, acaba sendo muito mais vantajoso, né? Só para vocês terem uma ideia de como que eu organizo meus raciocínios aqui. É tudo em alemão, não é em inglês, né? E é isso. Parte de diodo. Aqui já entra a parte de transistor. E é isso. Vamos para o próximo tópico. Duração, já comentei um pouco, só que aqui funciona diferente. Não vai de janeiro até julho e depois de agosto até novembro, dezembro. Aqui funciona assim, tem o semestre de inverno e o semestre de verão. O semestre de inverno, ele começa em outubro e vai até março. E o semestre de verão, ele começa em abril e vai até setembro. Ou seja, eu não tenho férias. O que acontece? Como são 6 meses de duração no semestre, acaba sendo 4 meses de aula e 2 meses de prova. Só que o que acontece? É uma prova de 90 minutos por matéria no semestre. Então, assim, é uma prova de 90 minutos com conteúdo do semestre inteiro e você só tem essa prova. Então, se você não passar, consequentemente, você não passa na matéria. E aí o que acontece? Eu tenho 4 meses só de aula e depois 2 meses só de prova. Aí o que acontece? Se eu der sorte das provas caírem
no começo desses 2 meses, eu vou ter férias. Porque daí as provas acabam e aí eu não tenho nada no próximo tempo restante. Se eu der o azar das provas ficarem espalhadas durante esses 2 meses, acaba que eu não tenho férias. Então isso vai depender muito. E, bom, sobre provas é isso, né? Tempo de estudo é isso. Minhas aulas, elas geralmente começam 10 da manhã. Tem aula que começa 8h30, tem aula que começa às 10. Mas é bem tranquilo, não é rotina puxada, só que você tem que ficar estudando por fora, não tem como. Então, falando do processo, o terceiro ponto é ir junto já com o quarto ponto, vida fora da universidade, você não consegue desligar da faculdade, você sempre está fazendo coisa, sempre está revendo coisas, está fazendo exercício, fazendo prova antiga, porque é muito conteúdo. Se eu for contar até agora quantos slides para estudar eu teria, já estão mais de 1.600 slides, juntando todas as matérias. É bastante conteúdo. Então, se você não tiver organização, você não. Se você não tiver organização e você não tiver base, você não dá conta. O que eu faço fora da faculdade para desestressar, né, aliviar um pouco a cabeça, é simplesmente. No meu caso, eu jogo futebol pelo time da faculdade, então segunda e quinta tem treino, domingo tem jogo. Quarta-feira eu encontro um pessoal brasileiro daqui, a gente resenha, a gente troca ideia, depois a gente janta junto e depois a gente troca ideia. A gente acaba lendo a Bíblia e a gente troca ideia sobre o que a gente leu, a gente discute um pouco. E final de semana, geralmente, eu costumo estudar o que eu vi na semana e depois ver filme, enfim, desestressar um pouco. E é isso. Como eu moro sozinho, eu também tenho que limpar a casa e lavar minha roupa, então eu faço isso geralmente sábado e domingo, que é quando eu tenho tempo. E é isso. Acredito que não tenha muito mais o que explicar. A plataforma da faculdade, caso você não queira ir para aula, queira só aprender de casa, é o Moodle. Então aqui vai estar tudo em alemão, mas aqui, por exemplo, tem os meus cursos. Aqui é a página de cada matéria. E, e aí eles simplesmente organizam assim. Aqui é a parte das aulas, então eles vão tacando o conteúdo das aulas. Aqui são os exercícios, então eles vão dando upload nos exercícios. E aqui é prova antiga, seminário, essas coisas. Sim, meu despertador. E bom, é isso. É, não acredito que tenha mais o que falar. Eu vou, aproveitando também falar que para me sustentar aqui eu também trabalho, então toda sexta-feira eu tô indo na academia da faculdade é, ajudar lá. Então eu acabo dando alguns treinos, eu fico fazendo check-in e check-out das pessoas. Tem hora que eu tenho que organizar no Excel a matrícula das pessoas. Então é bem tranquilo, são apenas 6 horas por semana. Só que no final do mês isso me dá praticamente 300 euros e é uma quantia que acaba, querendo ou não, me ajudando a me sustentar aqui. Então é isso. No final do vídeo eu vou deixar um loopzinho não, um vídeo time-lapse da academia, né, que é onde eu trabalho. E é isso. Se tiver alguma pergunta sobre o estudo aqui, pode deixar nos comentários, eu vou estar respondendo. E é isso.